Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves. Hoje vamos para a nossa aula de número 2, nossa parte 2, sobre esse assunto que é a conquista espanhola na América, ou seja, a conquista e a colonização dos espanhóis à América. Então, antes de iniciar os assuntos propriamente dito, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa análise sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante, pois trata-se da chegada dos europeus às Américas, ou seja, o primeiro homem, ou seja, aquele que descobriu o continente americano, descobriu de forma oficial. Como a gente viu, isso aconteceu em 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo, que era um genovês, ou seja, um italiano, que estava a serviço da coroa espanhola. Ele trabalhava para o rei Fernando do Reino de Aragão e a rainha Isabel do Reino de Castela, cujos dois reis, o rei e a rainha, se juntam em matrimônio, se casam para formar o país Espanha que vocês conhecem hoje em dia. Dito isso, o genovês, o navegador Cristóvão Colombo, ele começou a acreditar que a Terra era redonda e que poderia ser descoberta novas faixas de território. Na verdade, o Colombo era encarregado por descobrir novas rotas para as Índias, novas rotas para o continente asiático e, sobretudo, para as Índias. De tal forma que só se conhecia uma rota passando por todo o território, por toda a costa africana, pelo continente africano. Viagem essa que demorava muito tempo e não trazia muitos lucros para os europeus. A busca por novas rotas marítimas para as Índias em busca de especiarias foi extremamente importante, pois a partir desse interesse foi descoberta a América. E o Cristóvão Colombo vai dizer justamente isso. Ele vai navegar para o oeste, vai navegar numa direção onde ninguém nunca tinha navegado, pois pensavam que poderia existir animais, pois pensavam que poderia existir monstros marinhos e, sobretudo, pensava-se que a Terra era plana. Pois bem, descoberta a América, Colombo chega na região das Antilhas, chega na região das ilhas de Cuba, El Salvador, Haiti e depois adentra na região do México, região essa que habitava civilizações nativas, como os Incas, os Maias e os Astecas, os indígenas da América Central. Então, esse episódio do descobrimento da América por Cristóvão Colombo vai se dar em 1492, ou seja, 8 anos antes da descoberta do Brasil por Portugal, por Pedro Álvares Cabral, em 1500. Então, a América é descoberta primeiro na região da América Central. Depois de 8 anos, em 1500, o Brasil vai ser descoberto na América do Sul por Pedro Álvares Cabral, por esse português. Mas esse é o assunto do próximo capítulo. Voltando à América Central, voltando à chegada dos espanhóis na América Central, é importante lembrarmos que quando Colombo chega, ele notifica em seu diário de bordo a descoberta de novas terras, de um novo continente, de uma faixa de terras, e leva, logicamente, todo o respaldo, leva toda a glorificação pelo descobrimento da terra. Houve então o primeiro contato entre navegadores, entre espanhóis e indígenas nativos da América Central.
Então, como sabemos, houve o choque entre as culturas, tanto para os espanhóis como também para os indígenas, porque foi a primeira vez na história, podemos dizer que de forma oficial, que um homem branco encontrou um indígena. Isso aconteceu em 1492. A primeira vez que um indígena e um homem branco tiveram contato oficial, registrado. Então, de tal forma, esse contato vai abrir algumas portas em primeiro momento. Os indígenas são acolhedores em primeiro momento, mas depois, como sabemos, o Cristóvão Colombo volta para a Espanha, dizendo que o território encontrado era muito rico em ouro, prata, outros metais, outras pedras preciosas, além da existência de uma população nativa. A retratação dessa população nativa, ela é denominada como selvagem, pois para os europeus e sobretudo para os espanhóis, o conceito de civilização era diferenciado. A civilização conhecida tinha que ser uma civilização, ou melhor dizendo, era uma civilização europeia, uma civilização cristã, catequizada e que tinha, de certa forma, modos, vivia em sociedade civilizada, entre aspas, é claro. E de tal forma, os indígenas não eram civilizados, pois andavam com suas vergonhas à mostra, ou seja, eram seminus ou nus e não tinham o conhecimento de tal vergonha porque não viviam em sociedade. Eles tinham uma pele avermelhada, um cabelo diferenciado dos europeus, uma língua diferenciada dos espanhóis e do resto da Europa, e por isso eles eram selvagens. De acordo com os espanhóis, o processo de escravização, o processo de massacre dos espanhóis contra os indígenas é extremamente justificado pela religião, justificado pela Igreja Católica, sobretudo, porque o indígena é uma espécie de selvagem. Podemos dizer que para eles, para os europeus, todo indígena tinha que escolher o caminho do cristianismo, tinha que se catequizar para viver bem, ou seja, assim que foi avançando o processo de construção de casas, construção de uma sociedade espanhola dentro da sua colônia nas Américas, na América Central, principalmente em Cuba e no México, foi se desenvolvendo o pensamento de catequese. Então, as missões religiosas, elas aconteciam com frequência, assim como o próprio descobrimento. Quando Colombo chega na América Central, quando ele chega na América Central, claro que vão vir os guerreiros, vão vir os navegantes, os navegadores, os guerreiros, mas também irá vir um padre ou algum membro do clero responsável por catequizar quem não fosse catequizado, quem não conhecesse o cristianismo. Então, as missões religiosas dentro da Espanha, ou melhor dizendo, espanhola, dentro da sua colônia, vai ser extremamente vulgar, vai ser extremamente dolorosa, porque para os espanhóis o indígena tinha duas opções, que era basicamente ou se converter ao cristianismo ou morrer pela espada e pela lança dos cristãos. Então, a conquista espanhola, como se costuma dizer, foi com a cruz de um lado da mão e uma cruz na mão e uma espada na outra. Ou se catequizava e se convertia ao cristianismo, ou
era morto. Então, a religião ou as religiões, as adorações dos indígenas, dos nativos indígenas, eram adorações pagãs. Eles eram pagãos para os cristãos, os indígenas eram pagãos. Então, eles tinham que se converter de qualquer forma. O extermínio das populações das ilhas. Desde o início, o principal objetivo dos exploradores era encontrar o ouro. A primeira ilha a ser dominada foi chamada de Hispaniola, em 1496. Nessa ilha foi estabelecida a base para a exploração das Antilhas, das demais ilhas da região. No início do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização em Porto Rico, Jamaica e Cuba. Exploração da mão de obra indígena na realização das mais diversas atividades, principalmente mineração e agricultura. Diferentemente do Brasil, a mão de obra nas colônias espanholas, foi uma mão de obra predominantemente indígena. Por quê, professor? Pois bem, pois a geografia e a grande quantidade de indígenas que viviam nessas regiões fizeram com que os espanhóis optassem por eles para desenvolver o trabalho escravo. Já no Brasil, como nós sabemos, o trabalho escravo foi feito por pessoas escravizadas trazidas da África, pessoas negras. E de certa forma, era mais vantajoso para os espanhóis trabalhar com os indígenas, pois a mão de obra era muito grande, era muito abundante. As populações das Antilhas foram dizimadas em razão das doenças trazidas pelos europeus, o trabalho forçado, a fome e as guerras. Então percebam que o indígena que vivia nas Américas, ele morreu por diversos motivos. Eles morreram, melhor dizendo, foram dizimados por doenças como a gripe, principalmente a gripe. Então essa gripe que nós temos, a mais fraca gripe, era capaz de matar o indígena, porque ele não tinha anticorpos, o corpo do indígena não conhecia nenhuma doença, não tinha nenhum anticorpo sobre as doenças relacionadas aos europeus, doenças trazidas da Europa. E o trabalho também matava muito, que era um trabalho muito exaustivo, um trabalho escravo, e, sobretudo, a fome e principalmente as guerras. Então, claro que os indígenas não se renderam. Eles não vão se render. Muitos vão lutar, muitos vão preferir morrer ao invés de trabalhar de forma escrava, de perder a sua liberdade para os espanhóis. E dentro dessa perspectiva, a Espanha vai matar muitos indígenas, a Espanha vai dizimar populações inteiras de indígenas. A Espanha vai matar homens, mulheres e crianças indígenas. A população indígena vai ser extremamente reduzida. Para se ter ideia, nas três Américas, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, existia mais de 80 milhões de indígenas, de acordo com estudos. 80 milhões de indígenas. Hoje em dia, estima-se que não chega nem a 8 milhões. No Brasil, para se ter uma ideia, existia na faixa de 9 a 10 milhões de indígenas quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Hoje, de acordo com a FUNAI, que é a Fundação do Índio, no Brasil só existe cerca de 300 a 600 mil indígenas. Então, reduziu extremamente a população indígena, tanto no Brasil como em qualquer outra parte da América. Mas na América Central, os incas, os maias e os astecas, que eram os impérios indígenas, os impérios nativos da América, foram extremamente massacrados, foram extremamente subjugados
ou seja, a civilização espanhola, a civilização europeia vai dizimar, não vai deixar pedra sobre pedra dentro desses impérios. As populações indígenas vão ser reduzidas ou aniquiladas dependendo da sua etnia. A conquista do Império Azteca. Os espanhóis vão dominar e vão conquistar esses impérios. Então, claramente a civilização espanhola achava-se superior, mas quando entrou na região dos maias, dos incas e dos astecas, existiam impérios dentro das Américas, existiam ruas calçadas, existia organização social. Os espanhóis ficaram extremamente chocados quando viram que no meio de um nada, no meio de árvores, no meio de uma floresta existia um império. Mesmo assim, não tomaram conhecimento e começaram a matar e a fazer genocídios e etnocídios. Então, os capitães Hernán Cortés e Francisco Pizarro vão ser extremamente cruéis com os indígenas, vão começar a exterminar as populações. No início do século XVI, os espanhóis passaram a organizar expedições militares em direção ao interior do continente, em busca de riquezas. A expedição que conquistou e submeteu os astecas foi liderada por Hernán Cortés. Cortés chegou a Tenochtitlán, capital do Império Azteca, no final de 1519, sendo recebido pelo imperador Montezuma II. Perceba que a sociedade asteca era extremamente organizada dentro do seu império. Então, o Cortés vai ser responsável por dizimar essas populações, por promover massacres. Mas você pergunta, mas o Império Azteca não tinha como se defender? Sim, ele tinha exército, tinha um imperador, tinha todo o aparato militar. O grande problema é que o militarismo europeu era mais desenvolvido, justamente pelas armas. Eram espadas melhores, lanças melhores, a arma de fogo que os espanhóis, os indígenas não tinham. Tudo isso favoreceu o massacre das populações. Aí, de um lado, vocês conseguem ver a representação de um indígena nativo e de um espanhol. Então, podemos dizer que essa é uma imagem que representa o choque entre as culturas, o choque entre a cultura europeia e o choque entre a cultura americana, cultura inca, maia e asteca. Aqui podemos ver uma região que era a sede do Império, salvo engano, o Império Azteca. Aí vocês conseguem ver como era organizada a cidade, eram calçadas as cidades, tinham pequenas pirâmides, tinham pequenos templos de adoração aos deuses, tinha uma organização social dentro da sociedade asteca, inca e maia. Cortés buscou apoio de povos indígenas inimigos dos astecas para conquistar Tenochtitlán, sendo essa colaboração decisiva para o sucesso espanhol. Em 13 de agosto de 1521, a capital asteca foi tomada pelos espanhóis após 3 meses de cerco. Então, como eu já falei a vocês, existiam várias tribos de indígenas. Geralmente uma tribo era rival da outra, uma etnia era rival da outra. E algumas etnias vão se juntar com os espanhóis para derrotar os outros indígenas. Então perceba que há uma contradição e que os próprios europeus e os próprios espanhóis tiveram apoio de indígenas para combater outros indígenas. Então, existiu as guerras entre os indígenas, e essas guerras entre os indígenas favoreceu a conquista dos espanhóis.
como vocês estão vendo aí, o Cortés vai buscar o apoio de indígenas que eram rivais para tomar a capital Tenochtitlan, e a partir daí, em 13 de agosto de 1521, a capital asteca foi tomada de uma vez pelos espanhóis. A conquista do Império Inca. O Império Inca se estendia por uma vasta região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Oceano Pacífico. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil, o que favoreceu a entrada e a conquista dos espanhóis. O imperador havia morrido e seus dois filhos disputavam o poder. Aqui nós já observamos o Império Inca, a organização e a sede do Império Inca lá na Cordilheira dos Andes. A conquista do Império Inca foi comandada por Francisco Pizarro em 1531. Espanhóis aprisionaram o imperador Atahualpa ofereceu uma enorme quantidade de ouro e prata para os espanhóis para ser libertado. Após receber o resgate, Pizarro, ao invés de liberar Atahualpa, ordenou a sua execução. Em 1532, os espanhóis conquistaram a capital do Império Inca, Cusco. Apesar da dominação dos Incas, resistem e lutam por sua liberdade até 1572, quando o último imperador, Tupac Amaru I, foi preso e executado sumariamente. Então, o Império Inca ele vai, de certa forma, estender a sua resistência. Então, vai passar mais de 30 anos tentando resistir aos conquistadores espanhóis. E nesse caso, ao Pizarro, né? Ao Francisco Pizarro. Aí vocês conseguem ver mais uma vez a representação de soldados espanhóis executando o indígena. Provavelmente esse mais se refere ao imperador. Ele vai se referir ao imperador Tupac Amaru. Podemos dizer assim que a morte do último imperador dessa região dos Incas, que era o Tupac Amaru. A administração das colônias. A partir do momento que as colônias são extremamente, podemos dizer assim, que conquistadas de fato, vai começar o processo de administrar as colônias. As colônias foram divididas em capitanias e vice-reinos, cabildo, conselho municipal, padroado, acordo entre coroa espanhola e igreja. A sociedade colonial. A sociedade, ou seja, os indígenas e os espanhóis, aqueles espanhóis que submeteram aos indígenas, trabalharam de forma escrava, se converteram ao cristianismo, vai começar a colonização de fato. A sociedade era dividida da seguinte forma: os chapetones, que eram os espanhóis que assumiram os cargos administrativos nas colônias; os crioulos, pessoas nascidas na América, descendentes dos primeiros conquistadores; os mestiços, resultado da miscigenação entre espanhóis e mulheres indígenas. Principalmente, os mestiços eram fruto de estrupo que os espanhóis praticavam contra as indígenas. Indígenas formavam a maioria da população e constituíam a principal mão de obra. Economia e trabalho nas colônias. A pilhagem, o pacto colonial, o plantation de cacau, cana-de-açúcar, tabaco e algodão, a mineração e o trabalho compulsório. Então, pessoal, esse foi o fim das nossas aulas relacionadas à conquista da América pelos espanhóis. Então, hoje foi a nossa última aula relacionada a esse assunto. Na próxima aula já passaremos para outro assunto. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a chegada dos espanhóis. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre como houve esse choque entre as culturas indígenas e entre a cultura europeia. Como a igreja via
os indígenas, ou seja, como a igreja tratava os indígenas como sendo pagãos, que mereciam ser cristianizados, que mereciam ser catequizados, ou pelo bem ou pelo mal. Ou seja, aquele indígena que não se convertesse era morto. E isso vai acontecer de fato, sobretudo com Francisco Pizarro e com Hernán Cortés. Então, o Cortés que vai tomar de assalto o Império Azteca e o Pizarro que vai conquistar o Império Inca. Então, todos esses impérios e esses imperadores foram mortos, foram massacrados pelos espanhóis, por esses dois espanhóis, e estudos apontam que esses dois espanhóis foram que ordenaram mais mortes de indígenas em todas as Américas, seja na América do Norte, na região dos Estados Unidos, na América Central, na região do México, e na América do Sul, na região do Brasil. Então, dessas três, o continente americano é um só, mas esses dois espanhóis, o Francisco Pizarro e o Hernán Cortés, estudos apontam que eles foram os carrascos dos indígenas. Esses dois capitães espanhóis foram os que mais mataram indígenas em toda a história da humanidade. Então, o Francisco Pizarro ele vai matar a população inca e o Hernán Cortés vai matar a população asteca. Então, muitos vão ser mortos, vão ser dizimados. Fora outras pequenas tribos que vão acabar, né? Vai acontecer o etnocídio e o genocídio. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, mais uma vez. De uma aula que vai tratar sobre a chegada dos espanhóis, sobre o choque entre as culturas, sobre o massacre das populações indígenas. Então, pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo assunto e até a próxima aula. Um abraço.